Então, meu povo, quero me dirigir a cada um de vocês daqui da nossa paróquia Santa Luzia, Terra Bela, Buriti-Cupu, com a primeira mensagem, tá? Em Nossa Senhora de Fátima, porque estamos iniciando o mês de Nossa Senhora de Fátima e queremos caminhar com ela, não só até o dia 13, mas durante todo o mês. E a gente quer poder abraçar vocês, poder falar com vocês, poder transmitir para vocês uma mensagem realmente de fé, de esperança, de conforto, para que assim vocês possam estar exatamente sendo mais confortados na palavra de Deus e na vontade dele, e possam buscar mais e mais contemplar o rosto dele, olhando para Maria, Mãe de Jesus e nossa. Tá? Por isso, quero iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sinta-se realmente na presença de Deus na sua casa. Sinta-se acompanhados pela Trindade Santa, pois ela é que vai fortalecer e animar a sua caminhada. Por isso, meus irmãos, a devoção a Nossa Senhora sob o título de Fátima tem sua origem em Portugal. Em Portugal, no ano de 1917. Foi exatamente naquele ano que, para você ter uma ideia, estava começando a Primeira Guerra Mundial. Quando Nossa Senhora apareceu às crianças, tá? Interessante, e a gente vai refletir um pouquinho, contar um pouquinho dessa história, como ela conversa com eles e o que ela quer dizer para eles transmitir à igreja. A partir dos relatos das aparições da Virgem Maria, as 3 crianças na pequena localidade de Fátima, foi ali que ela apareceu? As aparições de Nossa Senhora aconteceram quando Lúcia, de 10 anos, e seus primos, Jacinta, de 7, e Francisco, de 9 anos, estavam pastoreando rebanhos em um campo chamado Cova da Iria. É interessante você ver isso, essa história como começa. Eles, as 3 crianças, a Lúcia, Jacinto e, lembre-se do nome das 3 crianças, Lúcia, Jacinto e Francisco, que estavam pastoreando, cuidando do rebanho, das ovelhas, das cabras e tudo mais, lá naquele lugar chamado Cova da Iria. A primeira aparição aconteceu exatamente no dia 13 de maio e se repetiram por outras 5 vezes, sempre no dia 13 dos meses seguintes. E como a guerra estava começando, a primeira palavra que Nossa Senhora estava dirigindo a eles, depois de ela dar todos os conselhos do que deve ser feito, ela disse assim: a guerra vai acabar. Tá? A mensagem de Nossa Senhora às 3 crianças era de esperança, consolação e de conforto diante da dor e do sofrimento causado pela guerra, pelas revoluções e perturbações que marcavam aquele período. Ela veio trazer uma mensagem de esperança, de conforto, para que através daquelas 3 crianças, Francisco, Lúcia e Jacinto, pudesse de fato ser transmitida essa mensagem de esperança aos adultos, ao povo de Deus. Nas aparições, a Mãe de Jesus pedia que todos rezassem, que tivesse uma profunda vida de oração. E aquela ejaculatória que a gente sabe rezar muito bem, quando a gente termina de rezar as orações da Ave Maria e Santa Maria, quem diz: ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, e levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Foi ela que pediu que se rezasse. É interessante quando Nossa Senhora se expressa para essas crianças pedindo isso. Nas aparições, a Mãe de Jesus pedia tudo isso. E além disso, ela pedia que todos rezassem, que tivessem uma profunda vida de oração, e ainda pedia que todos recitassem o rosário. Não é só o texto. Você sabe que o rosário é composto de 3 textos. São 150 Ave Maria, 150 Santa Maria, tá? São 50 de cada um, 50 Ave Marias, tá? Que é o primeiro. E Ave Maria é o primeiro texto. Depois mais 50, segundo texto, e mais 50 o terceiro. Por isso é o rosário. Ela pedia que
realmente rezasse o rosário, no qual se meditam os mistérios de nossa salvação trazida por nós, por seu Filho Jesus, tá? Exatamente. Se rezar o mistério da nossa salvação trazida para nós, através de Cristo Jesus, que veio do céu, que portanto apresenta a nós, nos apresenta o seu próprio corpo como alimento, quando ele diz: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente. Isso é muito interessante quando ele diz isso para nós. E também ela pedia na sua fala com aquelas 3 crianças que se consagrassem ao Imaculado Coração dela e que rezassem pela conversão dos pecadores. Entenderam? Coisa simples que ela pediu a essas crianças para fazer. É simples, muito simples, mas era o suficiente para que pudesse entrar no céu. A conversão acima de tudo. É isso que ela está dizendo. Após o relato das aparições de Nossa Senhora, muitas pessoas se dirigiram a esta localidade. Muitas pessoas foram lá. Alguns não acreditavam, porque as crianças eram muito jovenzinhas. A mais velha tinha 9 anos, 10, então, e uma de 7. Então alguns duvidavam, achavam que era brincadeira, que de repente elas estavam tendo alguma visão simples, tá? Onde posteriormente, ali, naquele lugar que as pessoas se dirigiam, também muita gente foi lá, foi construído um grande santuário que hoje acolhe peregrinos do mundo inteiro. Só para você entender bem, isso aconteceu em Portugal, tá? Em Fátima, Portugal. E o nome do lugar situi-se a Cova da Iria. As crianças estavam exatamente procurando o rebanho, as ovelhas, estavam trazendo o rebanho, procurando para levar para casa. E assim aconteceu, graças a Deus. E as pessoas que iam lá naquele santuário, depois de muito tempo, para rezar, pedia a intercessão dela diante das dores, dos sofrimentos. Por isso, Maria, sob o título de Nossa Senhora de Fátima, fala do seu amparo, da sua presença amorosa junto de nós, seus filhos, principalmente nos momentos mais difíceis e sofridos de nossa vida. A mãe de Jesus veio dizer, diante dessa situação, que a guerra iria terminar. Terminou no ano seguinte, tudo bem, no ano seguinte terminou. E avisar também que se os homens não mudassem o rumo da vida deles, ou seja, se eles não se convertessem, o negócio ia ficar difícil. Ou seja, ia surgir uma outra guerra ainda pior do que a primeira, tá? Ia surgir. E foi o que Nossa Senhora falou. As pessoas não se converteram, resultado, veio outra guerra, que começou em 1939, a Segunda Guerra Mundial. Pois é. Então, essa guerra procedeu por uma noite iluminada, por uma luz desconhecida, como a Mãe do Céu avisaria. Ela tinha avisado logo no início. Isso aconteceu, porque ela falou que o céu ia ser iluminado, mas não era estrelas do céu, era de bombas, os homens soltando bombas sobre nação contra nação. Isso as pessoas viram. Essa luz extraordinária aterrorizou muitas aldeias de Portugal. Na noite de 25 para 26 de janeiro de 1938, vista por milhões de pessoas e explicada com a imensa aurora boreal, ou seja, o reflexo dos raios do sol, os gelos do Polo Norte. As proporções é que foram gigantescas e repetidas até hoje. As proporções de quê? Da Segunda Guerra. Foi muito grande, minha gente, muito grande mesmo. E quando ela começou, aí as pessoas que tinham ouvido dizer que Nossa Senhora tinha avisado que se convertesse a guerra ia acontecer de novo, foi que foram se lembrar que realmente a guerra estava começando. Para ser bom cristão não é preciso acreditar em aparições, você sabe, nem em Fátima, nem em parte nenhuma, mas acreditar também
é bom porque a gente percebe um sinal de que a mãe tem preocupação com os filhos. Os 3 pastorzinhos, guardadores de ovelhas, carneiros e cabras, por entre urnas e pedras, sob as vinhateiras, oliveiras e figueiras. Por isso, aquele hino que em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, 3 de maio, na Calvaria, no céu aparece a Virgem Maria, fala da árvore. O nome da árvore era ali onde ela passou, naquele lugar da Calvaria, azinheira. Então, ela ali aparece. É muito interessante. É muito interessante. Fátima, como entendemos hoje, minha gente, é profundo. Mas a gente vê aquela dimensão através da igreja que tem lá, em homenagem à devoção à Nossa Senhora de Fátima. Mas levou-se um tempo maior para as pessoas poderem acreditar. Foi preciso acontecer muitas coisas com aquelas crianças. Eles foram presos e eles não poderiam aparecer no dia 3 do mês seguinte porque estavam presos e, portanto, daí não foram, porque os seus pais, as autoridades da cidade, foram dizer aos seus pais que tinham que liberar essas crianças. Depois conseguiram a liberação, aí que foram para lá. E Nossa Senhora falou que ia dar um sinal para eles perceberem que ela estava realmente, que era ela que realmente estava vindo do céu. E aconteceu um sinal extraordinário. O dia que ia acontecer, nesse dia foi muita gente lá para um lugar, a Calvaria. Resultado, nesse dia estava chovendo, mas o sol de repente apareceu. Não só porque apareceu, porque além de estar chovendo, o sol apareceu e o sol começou a dançar no céu. Dançar. Naquele mesmo momento as pessoas choravam, se ajoelhavam, pediam perdão, clamavam a Deus, porque sabiam que tinham blasfemado contra o nome de Deus por não ter acreditado na aparição da mãe dele naqueles primeiros dias. Essa mensagem que veio do céu, através de Nossa Senhora, ela continua batendo em nossa porta. Porque a única coisa que a Mãe de Deus quer que façamos é nos converter, aceitando Jesus Cristo como o pão da vida, como o caminho, verdade e vida, como aquele que nos conduz ao Pai. É isso que nós precisamos ser. Veja só, hoje mesmo, também por ser o dia 1º de maio, nós celebramos quem? O esposo de Maria, São José Operário. E por que é operário? Porque José de fato trabalhava na carpintaria até o seu filho Jesus Cristo o ajudou em determinado período. Nada melhor do que com o São José Operário, a gente celebrando a sua festa, também está lembrando da sua esposa Maria, que é a esposa dele, e ao mesmo tempo mãe, porque também é mãe de Jesus, e ao mesmo tempo também a mãe nossa e de Jesus. Isso é interessante. Então, meu irmão, que nós possamos entender essa mensagem e durante todos os dias, durante esse mês de maio, nós vamos estar falando com vocês, entrando na sua casa para transmitir uma mensagem de esperança e caminhar com Nossa Senhora até o dia 31 de maio, quando a gente vai se reunir na igreja para coroar a Mãe de Jesus e nós. Já vou encerrar, agradecer por você estar nos assistindo e repito, se você gostou, se você está gostando, mande mensagem também, diga, olha, tá ótimo. Se você está vendo alguma coisa que você gostaria de aprender mais e não saiu, peça também. A igreja é essa que está à escuta do seu povo. E a gente vai fazer o possível para poder estar, em nome de Jesus, também alegrando os corações de vocês, como Maria fez, né? Ela também se alegrou. Por isso eu quero transmitir a minha bênção para todos vocês que estão nos assistindo e que com certeza estão com Maria e com Nossa Senhora. E antes da bênção eu quero dizer, não esqueçam que todos os dias vocês têm que se reunir em família para rezar o texto. O Santo Padre está pedindo que a gente não pode ir à igreja, mas a gente já é uma pequena igreja em casa. Pai, mãe, filhos e netos e parentes e amigos. Se reúnam, celebrem, rezem o texto. Rezem o texto. E uma vez que você reza, também faça uma fotografia, depois envia para nós. E aí sim nós vamos, dia 31, apresentar as fotografias, colocando aqui nos bancos da igreja, para poder exatamente representar a família assistindo à Santa Missa e à coroação de Nossa Senhora. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos a Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.